Boa tarde para você que nos acompanha nas redes sociais do Governo do Amazonas. Na live de hoje, nós vamos entrevistar a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, Carla Biagi, que vai falar sobre a atuação da DEMA. Carla Biagi é delegada de polícia há 17 anos, formada pelo Centro Universitário Newton Lynch e, desde setembro, atua à frente da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Delegada. Delegada, eu queria que a senhora começasse falando, uma parcela da população ainda desconhece a existência de uma especializada que cuida desse tipo de crime. Eu queria que a senhora explicasse como e onde a DEMA atua. Boa tarde. A DEMA é uma delegacia especializada em crimes ambientais. Ela funciona no prédio do 23º DIP, que fica localizado na rua Paul Adam, no conjunto Shangri-La, Parque 10. Eu gostaria que todos que tivessem alguma denúncia a respeito de crimes ambientais nos procurassem pessoalmente com provas, com fotos, vídeos, testemunhas do fato e a orientação será dada na delegacia. Delegada, hoje, quais são os crimes mais comuns que vocês recebem, as denúncias mais comuns que vocês recebem na DEMA? Atualmente, os crimes que são mais denunciados são os crimes de maus-tratos. No caso, os maus-tratos a animais domésticos. Crimes contra gatos e cachorros são os que lideram as estatísticas na delegacia. Segundo dados de vocês, em 2018, das 432 ocorrências, né, que vocês registraram na delegacia, 171 foram de crimes contra maus-tratos contra cães e gatos, né? O que consiste o crime de maus-tratos? As pessoas normalmente elas pensam que maus-tratos está ligado à agressão, à morte do animal, mas não é só isso, né? Não, exatamente. O crime de maus-tratos ele é configurado como qualquer ato atentatório ao direito do animal no que concerne a ele estar bem alimentado, quando o proprietário do animal, o seu tutor, não leva o animal para o veterinário, por exemplo, quando o animal está doente e o seu tutor não leva ao veterinário, é considerado maus-tratos. Quando o animal está desprovido de água, de alimento, é considerado maus-tratos. Também quando o animal é confinado num espaço muito pequeno, não passeia, não tem o devido cuidado com a higiene do animal, todos esses tipos de conduta são considerados crimes de maus-tratos. A quantidade também de animais que existem numa residência, ela tem um limite, né? E também ultrapassar essa quantidade é considerado maus-tratos. Qual é esse limite? No caso é uma infração, né, da lei municipal que só nos permite ter até 10 animais domésticos numa residência, entre cães e gatos. Entendi. E quais são as punições para quem comete o crime de maus-tratos? Em que ele pode ser punido? Como ele pode ser punido? No caso, vai ser feito o procedimento criminal da delegacia, vai ser encaminhado para a Vara do Meio Ambiente, para a VEMACA, e lá, no caso, o tutor do animal, ele vai ser processado e, após o julgamento, ele poderá ser condenado a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No caso de morte do animal, ainda pode haver aumento de pena, de 1/6 a 1/3. Eu queria que a senhora falasse para a gente como a população pode proceder em casos de maus-tratos. Se ela sabe que está acontecendo o maus-tratos de um gato, cachorro e também de animal silvestre, né? Eles também entram nessa configuração de maus-tratos. Como ela deve proceder? Como ela deve procurar a delegacia? Sim, o crime de maus-tratos ele abrange os animais domésticos, os domesticáveis e os silvestres. Eu peço que a população que souber de algum caso desses de crime de maus-tratos, que entre em contato com a delegacia, nos procure pessoalmente para informar os fatos, relatar e terá toda a orientação necessária. Se possível, compareça municiado de fotos, vídeos ou testemunhas. Se não for possível nenhuma dessas 3 provas, mas se a pessoa viu, ela pode também testemunhar, né? Testemunha ocular, pode dizer que viu, que presenciou e será ouvida e será feito o procedimento e será encaminhado para a justiça. E é importante lembrar para quem quiser denunciar que
que mesmo indo pessoalmente na delegacia, é garantido o direito ao anonimato da denúncia, né? Sim, é muito importante. Às vezes as pessoas querem denunciar, mas tem problemas com vizinhos, podem ficar receosos. Então, não tem problema. Se você quiser o anonimato, basta nos procurar e dizer: eu tenho uma denúncia anônima para fazer, será recebido do mesmo jeito, nós iremos atender, fazer o procedimento, vamos assegurar o sigilo da sua identidade e vamos fazer como denúncia anônima. A gente conversando fora daqui, a senhora explicou que existe uma confusão na atuação da DEMA, né? As pessoas denunciam o crime, principalmente os crimes de maus tratos, e elas esperam que a delegacia resgate o animal. E a delegacia não tem essa atribuição, né? A delegacia, a DEMA, ela não tem a atribuição de fazer resgate de animais. O que acontece é que algumas vezes, quando existem voluntários ou ONGs que nos procuram e fazem a denúncia e querem fazer o resgate, tem um local adequado para colocar o animal, ou tem uma clínica, ou um lar provisório, ou até um abrigo, nesses casos nós vamos até o local e ajudamos, damos todo o apoio policial para fazer o resgate e esse animal ele é encaminhado aos abrigos, ou ONGs, ou clínica veterinária, conforme for o caso. Mas nós fazemos dar o apoio policial, não é atribuição nossa fazer o resgate, somente o procedimento criminal. Como é que é feito o trabalho de investigação da DEMA? Como é que é o trabalho dia a dia de vocês? Vocês recebem a denúncia e a partir daí como é que vocês procedem? Nós recebemos a denúncia, fazemos o boletim de ocorrência e damos daí início à investigação criminal. Eu faço uma ordem de serviço para a equipe de investigação se desloca até o local, verifica a situação, verifica essa questão da veracidade da informação. Se for detectado que há o crime ambiental, a equipe vai fazer um relatório, vai tirar fotos, vídeos, vai municiar de todas as provas adequadas. Se for necessário fazer perícia, nós temos também os nossos peritos ambientais que vão até o local e fazem a perícia. Nós vamos notificar as partes envolvidas, né? No caso, a pessoa que está sendo denunciada, o denunciante, se ele quiser, as testemunhas. Ao final, nós vamos fazer a junção de todas essas provas e eu faço o relatório e encaminho para a justiça. Quanto mais provas tiver, melhor para o julgamento. Entendi. E quanto aos outros crimes ambientais, eu queria que a senhora falasse, além dos maus tratos, o que mais a senhora recebe, o que normalmente vocês acabam tratando na delegacia? Além do crime de maus tratos que lidera, né, nós temos também, em segundo lugar, o desmatamento em áreas de preservação ambiental também bastante procurado. E uma coisa que a população ainda confunde é que existe o desmatamento em área de preservação ambiental, que este tipo de crime é um crime ambiental, apurado pela delegacia especializada, pela DEMA, e existe o crime de esbulho possessório, que no caso é o crime da invasão, né? Chamado popularmente de invasão. A invasão ela pode ser registrada em qualquer delegacia, no caso de terreno particular. A população vai procurar a DEMA no caso de crime que é da competência da especializada, que é o crime de desmatamento em área de preservação permanente ou outras formas que sejam em áreas verdes, em área de preservação permanente, em unidades de conservação. Nesse caso é conosco. Quando é invasão em terrenos particulares, aí é o caso de procurar qualquer distrito policial, o distrito policial da área. Entendi. Então, no caso, a DEMA ela atua realmente quando há o dano ao meio ambiente, né? Isso. Retirada de árvores, assoreamento de igarapés, e não necessariamente a invasão daquele local. Mas também existe o crime urbanístico, né? Sim. Existem vários tipos de crimes que são investigados pela delegacia. Tem os crimes contra a flora, os crimes contra a fauna, poluição, os crimes contra o meio urbano, né, urbanísticos. Então, no caso dos logradouros públicos, a destruição de praças, quando o autor quando ele destrói uma ornamentação pública de um logradouro público, todos esses crimes também são investigados pela DEMA.
Então, aquelas pessoas que destroem árvores, canteiros centrais, a gente vê muito comum ver quando há um problema no carro, a pessoa tem um problema no carro, o carro parou de funcionar, eles arrancam um pedaço da árvore. Isso também é considerado crime ambiental e eles entram nessas punições que a senhora citou, né? Sim, são considerados crimes ambientais e são consideradas infrações, né, que nós vamos investigar. Entendi. A senhora falou também sobre, existe uma questão no transporte de carvão. Muita gente não sabe que existe uma legislação para o transporte do carvão que também, se não for feito de forma adequada, é considerado crime ambiental. O que é preciso, quem trabalha com isso, o que eles precisam cumprir e seguir para que não sejam enquadrados em uma infração ambiental? No caso, o carvão também é uma ocorrência de grande estatística lá na nossa delegacia, porque o transporte de carvão é considerado um produto perigoso. Então, tem uma série de resoluções que vão determinar como que ele deve ser transportado. Inclusive, o motorista ele deve ter um curso específico para esse tipo de material para transportar. Ele tem que ter toda uma sinalização, tem que ter licença ambiental para o transporte, além do DOF. Então, assim, são vários detalhes, né, que todos estão normatizados nas resoluções que a pessoa deve seguir para poder fazer esse tipo de transporte. Se não tiver de acordo com essas resoluções, é considerado também crime ambiental e é investigado pela delegacia especializada, pela DEMA. E a delegacia, ela não atua sozinha, né? Ela atua em parceria muitas vezes com outros órgãos ligados também à questão ambiental, né? Sim, todos os órgãos ligados ao meio ambiente são nossos parceiros, inclusive o Batalhão Ambiental e a Polícia Rodoviária Federal, eles sempre nos trazem as ocorrências, né? São nossos parceiros. Também temos parceria com a SEMAS, com a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, com a Implurb, com vários órgãos, todos ligados ao meio ambiente, nós fazemos uma atuação em conjunto. Nós estávamos conversando também sobre a questão da poluição sonora. Existem sempre reclamações sobre poluição sonora e em alguns casos a poluição sonora ela se encaixa em crime ambiental, mas nem sempre. Quais são essas diferenças? Como é que a pessoa pode diferenciar o que é poluição sonora crime ambiental e o que não é? Essa é uma das grandes dúvidas da população. Muita gente procura a delegacia para denunciar a poluição sonora, sendo que em alguns casos não é. Alguns casos é o crime de perturbação da tranquilidade que pode ser registrado em qualquer delegacia, em qualquer DIP da área. No caso, a perturbação da tranquilidade é quando, digamos, o som de um vizinho está muito alto, está perturbando apenas o vizinho do lado, ou apenas um ou dois vizinhos. Aí esse caso é perturbação da tranquilidade, quando é uma residência e está afetando não a coletividade, mas apenas o vizinho ao lado. Agora, quando é configurada a poluição sonora, tem que ter um dano potencial à saúde de uma coletividade. Por exemplo, quando é um bar que está causando um som muito alto na redondeza, em toda a vizinhança, aí tudo bem. Nesse caso, é a poluição sonora. A poluição sonora é um crime que é verificado pela DEMA e nós fazemos todo o procedimento e encaminhamos para a Justiça. No caso da perturbação de tranquilidade, pode ser feito em qualquer delegacia distrital. Ainda sobre poluição, mas agora do ar, é muito comum, principalmente no verão, que as pessoas queimem lixo no quintal de casa, folhagem. Isso se configura como crime ambiental? É considerado crime ambiental? Sim, a queimada, quando é queimada em grande escala, que ela atinge uma vegetação, ela é crime ambiental. Mas o vizinho queimar lixo no seu quintal também é considerado crime ambiental, porque também está colocando ali toda a vizinhança no risco da fumaça, né? Aquela fumaça que é nociva para a população. Poluição de rios, de igarapés,
também jogar lixo, jogar material em igarapé também é considerado? Sim, também é considerado crime ambiental. Entendi. Agora, os crimes silvestres, o que mais a gente tem que mais aparece? Animais que não têm licença para... Donos de animais que não têm licença para ter aqueles animais, apreensão, o que mais a delegacia acaba recebendo de denúncias? É bem comum também alguns casos do crime de animais silvestres, né, de terem alguns animais, principalmente pássaros, né, da população ter pássaros em casa sem nenhum tipo de licença, porque tem que seguir todo um licenciamento ambiental para se ter um pássaro em casa. Então, se não tiver toda essa documentação, a licença ambiental, as anilhas, é sim crime ambiental. A senhora estava me explicando que existe uma diferença do que é trabalhado com a DEMA e os órgãos federais, IBAMA, e aí às vezes o batalhão faz uma apreensão, mas depois é repassado para o IBAMA. Como é que é esse trâmite? Em que casos isso acontece? Alguns tipos de animais, eles são destinados ao IBAMA. Por exemplo, é o caso das tartarugas, né? No caso de tartarugas apreendidas, quando são levadas para a delegacia, nós fazemos todo o procedimento para encaminhar para a justiça, mas nós não podemos doar esses animais, né? Nós temos para particulares, nós temos que encaminhar para o IBAMA, porque é da competência deles. Tá certo, delegada. Eu queria que se a senhora tenha mais alguma observação a fazer sobre crimes ambientais, sobre como a população pode ajudar a delegacia a combater esse tipo de crime, sobre como as pessoas podem ajudar a evitar os maus tratos a cães e gatos. A gente sabe que hoje as pessoas abandonam muito cães e gatos, então que orientações a senhora daria para que esse tipo de situação não aconteça? Bom, eu peço à população que nos ajude, que compareça à delegacia, que leve provas, testemunhas, fotos, vídeos, o que for possível para nos ajudar a detectar o crime ambiental, seja crimes de maus tratos a animais ou outro tipo de crime ambiental, que nos procure, que leve as provas para a delegacia. Se tiver dúvidas, será orientado. A nossa equipe está preparada, qualificada para atender todos os casos e orientar a população. Então, compareçam à delegacia. Nós estamos no prédio do 23º DIP, na rua Paul Adam, conjunto Shangri-La, Parque 10. Estamos aguardando a todos. O nosso funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. E nós temos todas as ferramentas para lhe ajudar a orientar e processar, no caso, os autores desses crimes ambientais. Tá certo, delegado. Eu gostaria de lhe agradecer pela participação e também deixar o telefone da DEMA, né, que é o 999622340, né? Nesse telefone podem ser feitas denúncias e podem ser recebidas orientações também. Isso. E nos fixos também, temos os fixos. 3239-3870. Então, quem quiser denunciar algum tipo de crime ambiental ou quiser orientações sobre como proceder em determinadas situações, pode entrar em contato com a delegacia pelo 3239-3870 e pelo 999622340. E lembrando que a delegacia fica no conjunto... Fica no conjunto Shangri-La 3, Rua Paul Adams, Parque 10, no prédio do 23º DIP. E é importante que a população saiba, nós estamos disponíveis não somente para fazer o registro do BO e dar início à persecução criminal, mas também para orientar. Se precisarem de orientação jurídica, nós estamos à disposição. Nós gostaríamos de agradecer a todos que acompanharam essa live. Obrigada, delegada, e nós encerramos por aqui.